mais a atenção de todos é o fato dele ter revelado galáxias que aparentam, né? Aparentam estar bem desenvolvidas, se é que a gente pode dizer assim, ali no que a gente chama então de amanhecer cósmico. Isso mostrou pra gente, né? Então, por exemplo, ele mostrou uma galáxia espiral muito parecida com a Via Láctea. Aí o pessoal, olha lá, tá vendo a Via Láctea lá? A Via Láctea já existia daquele jeito. Mais ou menos, não é assim também, tá? Mas ele conseguiu revelar galáxias aí, e surpreendentemente brilhantes, que se desenvolveram 300 milhões de anos após o Big Bang. Isso a gente chama de amanhecer cósmico. O amanhecer cósmico, tá? Ele vai até mais ou menos 1 bilhão de anos após o Big Bang, tá? Então, isso é uma das primeiras coisas. E isso está mostrando para os astrônomos, basicamente, o quê? Que o universo, ele evoluiu mais rápido do que a gente pensava anteriormente. Ou seja, aconteceram fenômenos ali, como, daqui a pouco nós vamos ver, né? A explosão a geração de estrelas não é uma coisa contínua como os astrônomos imaginavam, mas a geração de novas estrelas deve acontecer em surtos dentro da galáxia. E esses surtos faz com que as coisas aparentemente passem mais rápido. Beleza? Então, basicamente, isso é uma das primeiras coisas que o James Webb fez. E aí a gente não pode deixar de falar, né, nessa história toda, dos nossos queridos Little Red Dots, os pequenos pontos vermelhos. O que são esses pequenos pontos vermelhos? Quando James Webb estava olhando lá no início do universo, menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang, o James Webb viu pontinhos, né, que são galáxias vermelhos. E aí começou toda uma discussão. Primeiro começou falando que eram as galáxias impossíveis, lembra? Eu fiz até vídeo, as galáxias impossíveis, as galáxias que não podiam estar ali. Depois começaram a aparecer algumas explicações para o que estava acontecendo, o que na verdade o James Webb estava vendo. Veio a ideia delas serem galáxias ali com buracos negros supermassivos no centro. E aí o pessoal, mas como que tem um buraco negro supermassivo numa época tão assim primordial do universo? Boa, mais uma coisa para os astrônomos estudar, entendeu? Os astrônomos vão ter que estudar isso, porque são essas questões que são levantadas. Então, os Little Red Dots, a principal característica deles é a seguinte: quando eu olho para o universo muito distante, o primeiro 1 bilhão e meio de anos do universo, aparecem bastante desses Little Red Dots. E depois eles somem. Eles desaparecem. Não tem mais. Tá? Então, é isso que tá assim, né, vamos dizer assim, surpreendendo os astrônomos. Então, eles só observam essa grande quantidade de Little Red Dots, mas depois, em redshifts mais baixos, ou seja, em distâncias mais próximas de nós atualmente, esses Little Red Dots, eles praticamente somem. O que está acontecendo, então, com isso? O que está acontecendo, então? Uma possível explicação, né, é no crescimento rápido de buracos negros. Então, os buracos negros, eles podem crescer e tudo mais rapidamente e tal. Quando apareceu isso, muita gente começou a falar a seguinte frase. Olha aí o James Webb. Está provando que a cosmologia atual está quebrada. O James Webb acabou com o Big Bang. Big Bang não existe mais porque o James Webb foi lá e destruiu o Big Bang. Então começaram a falar tudo isso, né? Mas não é isso, tá? Não é isso basicamente. A explicação, né? Como eu falei lá no começo, falaram que a cosmologia estava quebrada. Se toda a luz vinda desses objetos fosse de estrelas, isso implicava que algumas galáxias tinham crescido tanto e tão rápido que as teorias não conseguiam explicar. Porém, o que acontece? Boa parte da luz desses Little Red Dots pode vir do quê? De buracos negros supermassivos ou do disco de acreção, né? Ou de buracos negros que estão crescendo no centro dessas galáxias e não de estrelas. E aí, se eu tenho menos estrelas, significa que eu tenho galáxias menores e mais leves, o que está dentro das teorias que a gente conhece, tá?
o que está dentro das teorias que a gente conhece. Esses Little Red Dots, né, os pesquisadores hoje, eles falam que é um tipo novo de galáxia. Porque aí acontece o seguinte, bem, se é um buraco negro, então eu tenho que ver o raio-x. Vamos lá ver o raio-x? E eles não são brilhantes nos raios-x. Então, não poderia ser buraco negro, tá? Porque o buraco negro, ele teria que ter um brilho ali no raio-x e os Little Red Dots não têm esse brilho. Então, temos que procurar outra explicação. E assim é a vida do astrônomo, tá? E assim é a vida do astrônomo. Eles estão procurando, né? Eles estão indo atrás, né? Observando e criando aí, e alterando, atualizando os seus modelos. Mas vamos lá. Tem um negócio muito legal, tá? Você pode estudar esses Little Red Dots. Você vai ter aí várias situações para serem consideradas, mas tem 4 pontos importantes, tá? 4 pontos importantes da descoberta deles. O primeiro é o desempenho óptico do James Webb, que é fascinante. Ele conseguiu ver essas coisas lá no começo do universo. Segundo, existe uma subestimativa de galáxias formadas das maiores superdensidades de sementes no universo. O que quer dizer isso? Existem modelos hoje que tentam cuidar da evolução do universo, e esses modelos, eles subestimaram a quantidade, né, dessas galáxias formadas naquela região. Outra coisa, como eu falei, a formação de estrelas, a gente pensava que era uma formação de estrela contínua, mas não é. Ela é uma formação de estrela explosiva. Tá? Explosiva. E outra coisa, que parte desse brilho aí pode vir de buracos negros. Você junta todos esses fatores e aí então você vê que tudo faz sentido e que não tem quebra em nada da cosmologia. E o mais legal de tudo isso é que com isso a gente consegue contar a historinha do universo primordial. Isso é que é legal. A gente está conseguindo, com o James Webb, montar este quebra-cabeça. Então, prestem atenção. Olha só. Vou ler aqui para vocês a historinha do início do universo. Quando as estrelas se formam, elas não têm poeira ao seu redor. Elas só têm átomos, que principalmente são átomos de hidrogênio e hélio. As primeiras gerações de estrelas se formam, vivem e morrem, e produzem os primeiros sinais de poeira cósmica, a produção da poeira estelar. No entanto, somente quando as estrelas equivalentes a mais de 100 milhões de massas solares são produzidas, é que a quantidade de poeira estelar produzida se torna capaz de começar a se acumular e a formar grãos de poeira no meio interestelar, o que significa que as galáxias com apenas pequenas quantidades de massa estelar serão relativamente livres de poeira, e são representadas por essas galáxias. Eles dão um nome para essa galáxia, tá? Esse tipo de galáxia são as galáxias conhecidas como geldas, galáxias com atenuação de poeira extremamente baixa, espectroscopicamente derivada. Show? As galáxias vistas, né, predominantemente nos primeiros 550 milhões de anos da história cósmica, mas que também estão presentes, com uma fração muito menor, nos próximos 1 bilhão de anos. Uma vez que este limiar de massa é ultrapassado, a galáxia está suficientemente enriquecida com elementos pesados que são suficientes para que a própria galáxia se torne rica em poeira, com bastante poeira no meio interestelar. Essas galáxias podem ter seu brilho facilmente aumentado pela atividade de um buraco negro supermassivo central e começam a se parecer mais com galáxias modernas, os tipos de galáxias que a gente conhecia na era pré-James Webb. Parece que as primeiras galáxias que estamos observando, novamente, dos primeiros 550 milhões de anos da história cósmica, são principalmente essas galáxias com pouca poeira, quase livres de poeira, enquanto as vistas em tempos posteriores são, em sua maioria, as galáxias mais evoluídas, mais ricas em poeira, com maiores populações de elementos pesados e maiores massas estelares em geral. Isso, pela primeira vez, sugere um panorama completo, de ponta a ponta,
de como que as galáxias se formaram, cresceram e evoluíram no universo. Então, não tem essa do James Webb estar quebrando a cosmologia e quebrando o Big Bang. Muito pelo contrário, ele está finalmente revelando a história de como essas galáxias nasceram, evoluíram, cresceram e como que o universo está. Então, assim, é realmente sensacional, tá? Não tenho o que falar do telescópio espacial James Webb. Show?